Oi, minha gente! Boa quarta-feira, bom meio de semana para todo mundo por aqui. Vídeo novo no canal para a gente falar um pouco sobre essa situação do escândalo das apostas em sites ilegais de alguns jogadores italianos. Já temos algumas punições definidas e outras situações ainda sendo investigadas, então vamos atualizar um pouco esse caso por aqui, especificamente do Fagioli, Niccolò Fagioli, jogador da Juventus, e também do Sandro Tonali, atualmente no Newcastle, mas investigado pelo tempo em que ele estava, na verdade, jogando pelo Milan. Peço que você se inscreva no canal, não custa nada, muita gente assiste aos vídeos, curte os vídeos, mas ainda não se inscreveu no canal, se inscreve para receber, inclusive, os alertas de quando temos vídeo novo por aqui, então peço essa moralzinha aí de vocês aqui no canal, beleza? Além disso, claro, curte o vídeo e deixa nos comentários não só o que você tem achado desta situação deste vídeo, mas sempre peço para vocês sugestões de temas aqui para o canal. Já utilizei algumas sugestões de vocês, então sigam mandando nos comentários que eu agradeço bastante. Seguinte, a gente tem nesse momento uma investigação ainda acontecendo sobre jogadores que apostaram não só em futebol, mas em sites ilegais na Itália. Inicialmente, o primeiro nome que a gente teve confirmação foi o Fagioli, meia de 22 anos, da Juventus. Ele já recebeu uma punição por apostar em sites ilegais em futebol. Mas o Fagioli fez um acordo com a justiça, né, com a Procuradoria de Turim, onde o caso está sendo investigado, também com a Federação Italiana. Ele colaborou com o caso, deu todas as explicações, enfim, depoimento do que ele tinha vivido, e foi tudo confirmado, e por isso ele teve um acordo que foi bem mais generoso até do que se imaginava, até porque se fala muito num processo de recuperação do Fagioli. Já chego um pouco mais para falar sobre isso, do que necessariamente uma punição que encerrasse ou que atrapalhasse, mas que definisse de forma muito forte a carreira de um jogador que é ainda muito novo. A primeira coisa importante sobre o caso do Fagioli, em especial, é que ele não apostou em jogos da Juventus, nem da Cremonese, que era o time em que ele esteve emprestado antes, e isso faz com que a pena seja reduzida. Inicialmente, seria uma pena proposta, por exemplo, de cerca de 3 anos, e ela foi reduzida para uma pena de 12 anos, mas apenas de 7 meses de suspensão em jogos oficiais. Nos outros 5 meses, o Fagioli faz pena alternativa, e aí ele vai precisar, por exemplo, conversar e dar palestras pela Itália sobre o que ele passou, sobre a situação, sobre o vício em jogos. Existem algumas declarações bastante fortes sobre a situação do Fagioli. Quando ele deu seu depoimento, o Fagioli entrou numa espiral de vício e de complicação em que ele precisou, inclusive, pedir dinheiro para outros companheiros da Juventus. Ele mencionou especialmente o Gatti, que ele pediu entre 30 e 40 milhões de euros, e a gente sabe que é um jogador que, ainda que não seja o mais bem pago da Juventus, mas é um jogador que está jogando num dos clubes mais ricos do futebol europeu, que tem um ótimo salário, que ainda assim entrou em dívida nas apostas e chegou a essa situação em que agora ele vai precisar passar por um tratamento e um acompanhamento psicológico para o vício, vai fazer todo um percurso que cuide dessa parte. E a expectativa é que em 12 anos ele esteja completamente liberado, né, da sua pena. Repito, 7 meses fora de campo. Ele fica, então, até o fim de maio, né, o restante da temporada, fora de jogos oficiais, mas ele pode treinar com a Juventus. A Juventus poderia, e aí fica a cargo do clube, decidir se ele treina ou não, por exemplo, de forma separada. Neste momento, ele já fez seu primeiro treino estando suspenso, e ele fez o seu primeiro treino normalmente com o grupo da Juventus, então tudo indica de que ele terá um apoio, né, do clube nesse momento, nesses 7 meses em que ele estará suspenso de jogos oficiais.
Repito, era esperado uma pena maior, mas por conta de a colaboração do Fagioli com a justiça e pensando também em ser uma pena que recuperasse o jogador e a pessoa, né? Porque, querendo ou não, estamos falando aqui de um vício, de algo, de uma doença, de algo importante que precisa ser tratado de forma séria, de forma delicada e de forma a recuperar o ser humano, né? Então, isso foi tido em mente na hora que a pena do Fagioli aconteceu. E agora a gente tá no momento de investigação, de comprovação do Tonali, e aí a gente tem algumas diferenças importantes que podem fazer com que a pena do Tonali seja maior do que a do Fagioli. O Tonali também está sendo investigado, a investigação em relação ao Tonali ainda não chegou ao fim, ele já prestou o depoimento, e agora, nesse momento, a Procuradoria faz uma investigação para comprovar de que tudo que ele disse no seu depoimento é de fato o que aconteceu. É uma situação muito parecida com a do Fagioli. O Fagioli mesmo disse que ele iniciou, digamos assim, as apostas nesses sites ilegais por conta do Tonali. Foi o Tonali que apresentou a ele essas apostas. A questão é que o Tonali assumiu que também apostou no Milan, em jogos do Milan, quando ele era um jogador do Milan. O Tonali disse que apostou apenas em partidas em que ele não participou, ou seja, eventos em que ele não poderia interferir. Então, não é que ele apostou que X jogador levaria um cartão amarelo e no jogo ele força para que esse jogador tome um cartão amarelo. Não, o depoimento dele é de que ele fez apostas em partidas em que ele não estava presente. Então, obviamente, não poderia interferir no resultado, mas tem um agravante que, no caso do Fagioli, foi comprovado que não tinha, que era o fato dele não ter apostado nem na Juventus, nem na Cremonese. Então, com esse agravante, o Tonali pode pegar uma pena um pouco maior. Se fala numa pena inicial, né, que seria entre 3 e 4 anos, mas com toda a colaboração dele e a redução dessa pena, ela iria para pelo menos 12 anos de pena de suspensão de jogos oficiais, né? Então, seria, na verdade, 1 ano e meio completo, sendo 1 ano de suspensão de jogos oficiais e mais 6 meses dessa pena alternativa, assim como o Fagioli também faz, só que o Fagioli faz 7 mais 5 meses e o Tonali faria 12 mais 6 meses. Isso ainda não é oficial, então a gente ainda espera o fim das investigações para saber qual será de fato a pena do Tonali, que tem esse agravante de que ele teria apostado no Milan enquanto era jogador do Milan. E aí vocês me perguntam, mas claro, o Milan pode sofrer alguma punição? Tudo indica nesse momento que não, porque o Milan só sofreria alguma punição se ele tivesse conhecimento do que estava acontecendo. Como se entende nesse momento em que não houve nenhum envolvimento do clube na situação do Tonali, e foi isso que o jogador disse em depoimento, e a investigação ainda, né, precisa terminar para confirmar, digamos, todos os cenários, o Milan não teria nenhum tipo de punição, assim como a Juventus, no caso do Fagioli, não teve. Inicialmente, o Tonali pegando essa suspensão de 1 ano, ele ficaria, por exemplo, fora de uma Eurocopa, caso a Itália se classifique, ainda não garantiu classificação, e ainda que a pena seja dada pela Procuradoria de Turim e de forma esportiva pela Federação Italiana, o natural é que a Federação Italiana faça o pedido para que essa pena seja cumprida em âmbito europeu, em âmbito FIFA. Então, o Tonali ficaria suspenso dos jogos, sim, da Premier League, além dos jogos da seleção italiana e em competições europeias, além das competições que seria italiana, mas que ele não está mais, mas em competições europeias além da Premier League. Então, é um caso bem sério, bem delicado, a questão do Tonali, mais do que o do Fagioli, e a gente aguarda, então, para ver essa reta final de investigação, e o Newcastle pode ficar 1 ano sem a grande contratação, enfim, um jogador que a gente sabe da qualidade e que é importantíssimo para esse meio-campo do Newcastle, que a gente fala, inclusive, que é um dos melhores meio-campos, né, do futebol europeu
nesse momento. Então é isso, galera, um videozinho para atualizar um pouquinho uma situação para vocês. Teremos vídeo provavelmente de pré da rodada, até porque temos no domingo um Juventus e Milan interessantíssimo. Tem também PSG jogando no sábado, então vou fazer vídeos no final de semana para falar um pouco mais dos jogos, ou pré ou pós, no final de semana. E na semana que vem a gente tem Liga dos Campeões, então teremos vídeos de pré dos italianos que jogam na terça, de pós de quem joga na terça, de pré do PSG que joga na quarta e de pós também do PSG. Então semana que vem será cheia por aqui no canal. Então mais uma vez peço que você se inscreva para que você não perca nenhum vídeo por aqui. Curte também porque super me ajuda e não custa nada para vocês, e deixa nos comentários sempre. Não só o que vocês estão achando, eu leio todos os comentários, mas também sempre sugestões de temas por aqui, especialmente quando a gente não tem jogos e não tem assuntos muito quentes. Eu gosto muito de pegar a sugestão de vocês e que vocês deixam nos comentários, tá bom? É isso, gente. Até o próximo vídeo. Bom prosseguimento de semana para vocês.